A pauta da semana. Apresentação: Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. No início desta semana, líderes de partidos da esquerda e centro-esquerda se reuniram em Porto Alegre para discutir as eleições do ano que vem. O encontro foi promovido pelo ex-governador Tarso Genro. A ideia é unir forças em torno de um projeto comum para o Rio Grande do Sul. Os participantes afirmaram que a intenção é construir uma frente para fortalecer o campo democrático. Uma das inspirações é a Frente Ampla do Uruguai. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do chamado Núcleo da Trama, que teria como objetivo implantar um golpe de Estado no país em 2022. São as notícias da semana que podem apontar para um novo cenário político. Para debater e refletir sobre estes fatos e mobilizações, vamos conversar em seguida com o ex-governador do estado e ex-ministro Tarso Genro, que é presidente do Instituto Novos Paradigmas. Nesta edição do programa A Pauta da Semana, a Sandra Bittencourt comenta: a União Europeia responde às ameaças de Trump com negociação, alerta de contramedidas e muitos memes. No espaço da jornalista Tamara Costa Pereira, mais informações dentro do Minuto do Turismo. A Tamara fala sobre o mês de agosto, que traz de volta o glamour do Festival de Cinema de Gramado para a Serra Gaúcha. Na matéria do jornalista Eduardo Leães, vamos saber hoje sobre a decisão da Conab de comprar mais de 100 mil toneladas de arroz para apoiar os produtores gaúchos. Nesta semana, alguns fatos tiveram grande repercussão política. Aqui no estado, líderes de partidos da esquerda e centro-esquerda começaram a se mobilizar em torno da ideia de uma frente ampla, pensando nas próximas eleições. No cenário nacional, podemos destacar a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir a condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe. E ainda temos o tarifaço de Trump contra o Brasil e a tentativa do presidente dos Estados Unidos de interferir nas instituições brasileiras. Para repercutir sobre estes fatos, estamos agora em contato com o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro e presidente do Instituto Novos Paradigmas, Tarso Genro. Boa noite, Tarso. Boa noite e um grande prazer falar com vocês, sinceramente. Tarso, eu gostaria de começar falando sobre como atua o Instituto Novos Paradigmas para conhecimento dos nossos ouvintes e, a partir desta primeira reunião, como está repercutindo dentro dos partidos envolvidos esta ideia de uma frente ampla dentro do campo democrático? Bem, o Instituto Novos Paradigmas é um pequeno think tank regional que tem relações internacionais muito fortes, né? Particularmente com a Espanha, Portugal e com os países aqui do Cone Sul. E, na verdade, ele é uma instituição da sociedade civil. Nós temos participantes no Instituto de vários partidos políticos, pessoas sem partido, academia, cientistas, né, que discutem conosco as grandes questões que afetam a democracia brasileira no contexto global. Esta reunião foi uma reunião, na verdade, preparatória, né, para um conjunto de atividades que vamos fazer o segundo semestre, cujo sentido, né, está exposto
na própria convocatória da reunião. Fazer um debate sobre que insumos podemos produzir para os partidos políticos, para os grupos políticos não partidários, para que possamos discutir a eficácia de uma frente política ampla, democrática aqui no nosso Estado, que tem influência, inclusive, no cenário nacional. Esse o debate que fizemos, teve muito sucesso, teve pessoas de vários partidos políticos, pessoas sem partido, né? Lideranças da sociedade civil, da área ambiental também, que discutiram conosco este primeiro momento, né, de constituição de um programa de trabalho para o segundo semestre. Tá, só a ideia desta frente ampla, né, dos partidos mais progressistas, isso pode então reverberar em relação a outros estados e chegar também dentro do contexto nacional para a eleição presidencial em torno do nome do presidente Lula? Olha, esse movimento já existe em diversos estados, né? Feitos não somente pelo Instituto Novos Paradigmas, nós atuamos também bastante lá no Rio de Janeiro, nesse momento, em São Paulo, mas também tem uma relação com a questão presidencial. Por exemplo, nesta reunião, nós não tiramos, evidentemente, nomes de candidatos, nem nomes de partidos que devem formar uma frente, isso aí deve ser tratado pelas próprias direções dos partidos, mas inspiramos algumas diretrizes para essa movimentação. E uma delas foi que tínhamos um consenso ali entre essas pessoas, originárias de partidos e sem partidos, e que seria muito importante que nos articulássemos nacionalmente para defender o nome do presidente da República, para a sua própria sucessão. Esta movimentação não é uma movimentação que, vamos dizer assim, se articula a partir daqui, mas que manda uma mensagem para esses outros movimentos que estão ocorrendo nacionalmente a partir da sociedade civil e dos próprios partidos políticos. Ela tem essa frente uma inspiração, pelo que eu pesquisei, porque eu vi, sobre a frente ampla no Uruguai. Isso é de fato? Perfeitamente. Perfeitamente. Nós temos uma estreita relação com o Uruguai. Nós participamos, inclusive, do lançamento, né, da candidatura do atual presidente uruguaio, ainda quando ele se apresentava dentro do seu partido. Nós fizemos um trabalho na fronteira, juntamente com líderes políticos, né, uruguaios e brasileiros, muito forte ali em Livramento, por exemplo, onde eu tenho uma relação política muito intensa, e apoiamos a eleição do Orsi, né? Então nós temos uma relação com a vice-presidenta, temos uma relação com o chefe da Casa Civil, e eu pessoalmente tenho uma relação com o próprio presidente, que fui até no seu lançamento, quando o Mujica apresentou ele para a sociedade uruguaia como aquele que seria indicado, né, por ele, e depois foi efetivamente pela Frente Ampla. Tasso, na tua opinião, o que pode mudar, avançando agora, o que pode mudar no cenário político nacional a partir do pedido também que ocorreu na última segunda-feira de condenação pela PGR dos envolvidos na trama golpista de 2022? Como é que fica o movimento, o bolsonarismo nesse contexto? Bem, isso aí tem relação também com uma questão geopolítica global, né? É impossível compreender o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento sem remeter para a questão da multipolaridade global hoje e para os interesses dos Estados Unidos no que vai acontecer aqui no Brasil. Interesses relacionados com a condenação ou não do ex-presidente Bolsonaro e interesses relacionados de como eles podem manobrar a sua brutal dívida pública global, né? É necessário salientar, e isto é um exemplo importante para a gente compreender o que está acontecendo aqui, que os Estados Unidos hoje são financiados, o Estado americano é financiado principalmente por dois países, pelo Japão e pela China. A China detém 770 bilhões de dólares da dívida pública americana. Ela financia, portanto, hoje o Estado americano. E o Japão tem mais de 1 trilhão de dólares, tá, nas mãos dos títulos da dívida pública americana. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento? Eles estão procurando os países que eles julgam que são mais débeis para colocar no seu portfólio de relacionamento financeiro e olham o Brasil, achando que o Brasil é mais débil. E o Brasil, pelo contrário, o Brasil tem uma balança comercial desfavorável com os Estados Unidos, né? Nós compramos deles muito mais do que vendemos. Mas ele vê no Brasil, e esta oportunidade de emitir um julgamento sobre o governo, sobre
o processo que está encetado contra o ex-presidente Bolsonaro e fazendo um enfraquecimento do Brasil nesse contexto. Eles não querem que nós aprofundemos a nossa relação, particularmente com a China, com a África do Sul, com o próprio Japão, porque isso aí tira eles da freguesia, né? Tira esses países da freguesia que eles têm hoje em relação ao financiamento do Estado americano, que está muito endividado, né? Que tem problemas internacionais extremamente graves. Então o presidente Trump olha o Brasil, mira o Brasil e quer enfraquecer o projeto nacional brasileiro para submetê-lo às suas necessidades relacionadas com a sua dívida externa, né? Esquecendo, né, ou mistificando, ou não explicitando isso globalmente, que o Brasil, na verdade, é um país que tem um déficit comercial muito grande com os Estados Unidos. Esse é o jogo que está ocorrendo, e para isso ele mira, né, ele mesmo disse, eu nem conheço o Bolsonaro, ele mira o Supremo Tribunal Federal, que foi o bastião, né, político, jurídico e técnico que brecou o golpe de Estado, que agora vai julgar Bolsonaro. Então, a sua pergunta eu respondo. O julgamento de Bolsonaro ele tem relação com toda essa situação geopolítica nova que ocorre hoje em toda a esfera da política financeira, da política militar, das relações políticas diplomáticas dos Estados Unidos, um país que tem uma economia já decadente, né, porque se desindustrializou nas suas relações com o mundo. Esse é o contexto que a gente pode situar nesse momento, pelo menos em relação à condenação do Bolsonaro, que certamente vai ocorrer. Em relação a essa interferência, essa questão que me parece, né, pela sua resposta mais política do que econômica, como é que o senhor está vendo a postura do governo Lula em relação a isso? Eu acho que o governo Lula está trabalhando em dois níveis, né? Um nível que é o nível diplomático, né, onde o Estado brasileiro fala com o mundo e coloca, né, processualmente a sua posição nessa relação multipolar que existe hoje no mundo inteiro. Todos os países estão envolvidos nisso. E, de outra parte, uma fala política permanente que o presidente faz para dentro do Brasil, que é ressalvar a tripartição dos poderes, os direitos dos poderes, né, dos três poderes brasileiros funcionarem de maneira independente a essas pressões externas, falando então com o povo brasileiro. Olha, nós temos aqui um programa, nós temos aqui um projeto, estamos aqui em defesa do Brasil. Veja, por exemplo, que os Estados Unidos chegam a interferir na questão do PIX, né? Sim. Que foi uma coisa boa, que foi gestada, inclusive, lá antes do governo Bolsonaro, e que ocorreu dentro do governo Bolsonaro, e que se tornou um patrimônio da estrutura de financiamento, né, dos custos do financiamento brasileiro. Por quê? Porque essas dívidas do PIX não passam pelos cartões de crédito, que são todos dominados, ou principalmente dominados, pelos Estados Unidos. Este tipo de intervenção é um tipo de intervenção tradicional nos Estados Unidos, é a intervenção colonial imperial, como a gente diz. Faço o que eu quero para as minhas necessidades. E se lixe as instituições internas do país. É por isso que essa pesquisa agora que foi publicada do Quest, por exemplo, mostra que 73% dos brasileiros acham que essa intervenção é indevida e é inaceitável. Trump virando um inimigo comum, né, nesse momento. Para a gente finalizar, temos um minutinho, Tarso Genro. Como é que as pessoas, a partir de agora, podem acompanhar toda essa mobilização agora, no segundo semestre, a partir desse trabalho feito pelo Instituto Novos Paradigmas? Nós, a partir já agora do começo de agosto, nós temos um grande evento aqui, com a presença do professor Luiz Eduardo Soares, que vem a convite do INPE, falar sobre a questão de segurança pública, inclusive sobre essa emenda constitucional que foi recentemente aprovada. E ele vai lançar, inclusive, o seu livro. Nós vamos fazer vamos dizer assim, um evento público, um evento aberto, e vamos, a partir daí, começar a informar com mais detalhes quais são as tarefas e qual é o programa do Instituto Novos Paradigmas durante o segundo semestre. Nós queremos colaborar com os partidos, com a democracia, com a universidade, com as instituições científicas, para que a gente saia desse processo eleitoral que começa, né, a partir de agora, de maneira intensa, já internamente nos partidos, em direção a 2026, para o Brasil estabilizar a sua democracia, o seu respeito aos direitos humanos e para estabilizar o funcionamento pleno dos três poderes da República. Muito bem, foi um prazer ouvi-lo.
ex-governador, também ex-ministro e presidente do Instituto Novos Paradigmas, Tarso Genro. Uma boa noite, um bom final de semana. Uma boa noite, um abraço e um bom trabalho para vocês. União Europeia responde às ameaças de Trump com negociação, alerta de contramedidas e muitos memes. Esta é a nossa manchete para o comentário da jornalista Sandra Bittencourt, que circula pela Europa. Vamos então para o momento de reflexão do programa. Sandra. Alô Zamansky, queridos ouvintes. Converso com vocês direto de Atenas. Nesta semana dividi os dias entre Itália e Grécia. Nos dois países, além da onda de calor extremo que chegou a fechar a Acrópole para visitantes e tem causado incêndios florestais, outro tema quente nas redes é o anúncio do presidente Trump de taxar as exportações da União Europeia e México em 30% a partir de agosto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu rapidamente, sublinhando o empenho do bloco no diálogo, na estabilidade e numa parceria transatlântica construtiva. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, alinhada à ideológica do presidente norte-americano, disse confiar que será possível fazer uma negociação justa. Mas o anúncio provocou indignação na comunidade de todos os países do bloco. Ursula voltou a se pronunciar, dizendo que a prioridade continua a ser encontrar uma solução negociada, mas que a União Europeia está pronta para responder com contramedidas. Ao que parece, as populações de cada país exigem firmeza contra as ameaças. No contexto dessa disputa, os Estados Unidos estão pressionando o bloco europeu para rever a sua regulamentação digital e mais, querem obter um lugar à mesa nessa suposta revisão das regras para as plataformas, ou seja, uma manobra para que as grandes empresas tecnológicas possam dar palpite sobre a legislação que regula a sua própria atuação. Sabe aquela história da raposa e do galinheiro? O que parece é que as ações de Washington estão sendo orientadas pelo Vale do Silício. Mas não será fácil que a União Europeia permita a criação de um novo órgão consultivo para a lei dos mercados digitais, e muito menos que dê voz às empresas sujeitas à aplicação do regulamento. A União Europeia afirmou que não fará quaisquer concessões nas suas regras digitais e tecnológicas no âmbito de quaisquer negociações comerciais com os Estados Unidos. Os europeus deixaram para decidir em agosto, mas alertaram que se a ameaça for cumprida, o comércio entre os blocos e os Estados Unidos pode desaparecer. Enquanto a diplomacia faz ginástica para lidar com as chantagens, a população de todos os países ameaçados tem produzido memes furiosos e em série, especialmente ridicularizando a figura de Trump. O perfil da Casa Branca respondeu como? Com uma imagem produzida por IA com Trump vestido de super-homem. Qual será a criptonita que o mundo vai usar? Talvez um protetor solar. O que vocês acham? Seria cômico se não fosse extremamente perigoso. Oremos. Bom final de semana. Conab anuncia compra de 110 mil toneladas de arroz para apoiar os produtores gaúchos. Mais detalhes na matéria do jornalista Eduardo Leães. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, anunciou a abertura de uma rodada extra de contratos de opção de venda para a aquisição de até 110 mil toneladas de arroz da safra 2024-2025 de produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A medida representa um investimento de 150 milhões de reais. A estatal irá adquirir o arroz por um preço 15% acima do valor mínimo. O presidente da Conab, Edgar Preto, detalhou a operação. Nós conseguimos estabelecer com o setor do arroz um diálogo permanente,
o governo sempre olha com um olhar muito atencioso os setores produtivos, mas no caso do arroz é ainda mais especial, porque é um produto que faz parte dos hábitos alimentares do povo brasileiro e nós precisamos garantir esse abastecimento do arroz. Então, ano passado já, quando a Conab previa que nós teríamos uma grande safra de arroz no Brasil, prevíamos também um aumento da safra dos nossos vizinhos no Mercosul. A Índia, que é o grande produtor mundial, ficou 2 anos sem exportar, liberou as exportações. Então, o setor de inteligência da Conab, o ano passado, já previu que pós-safra nós teríamos uma depressão nos preços para os produtores. Então, nós lançamos o contrato de opção de venda. Lembram que nós disponibilizamos R$1 bilhão para fazer contrato que é de opção. No momento de efetivar os contratos, que é agora para o mês de agosto, o produtor pode optar. Se o mercado estiver pagando mais, ele vende para o mercado, não precisa ser no contrato da Conab. E foi o que não aconteceu como nós prevíamos. O contrato ofertado ano passado foi uma ótima opção, né? Tanto que o setor, agora no mês de junho, nos fez de novo um pedido para o governo lançar de novo o contrato de opção de venda para a gente poder escoar um pouco mais de produtos. E é o que nós conseguimos, nesse momento, lançando mais uma rodada de contrato de opção de venda. Vamos investir R$150 milhões, pretendemos fechar contratos no volume de 110 mil toneladas. Já conseguimos 91 no contrato do ano passado, agora mais 110 nós pretendemos efetivar e continuamos ainda um diálogo com o setor, vendo a questão orçamentária, se poderíamos fazer ainda mais compra esse ano. Queremos ter um estoque mínimo na Conab para ajudar o agricultor nesse momento e assegurar preço para os consumidores no futuro. Quando oscilar preços acima da média nacional em alguma região do Brasil, a Conab, tendo estoque, coloca no mercado e faz o equilíbrio dos preços para os consumidores. Edgar Preto explicou como vai ficar os preços para o produtor. Nós fizemos a opção, o governo, de um modo geral, especialmente no setor Ministério da Fazenda, da gente lançar uma medida que tivesse um alcance o maior possível para mais produtores. Então nós colocamos o preço inicial de R$ 73 agora para o mês de agosto, depois 73 com 43 centavos para setembro e também tem opção para outubro. Mas o percentual? O percentual desse lançamento gira em torno de 15% acima do preço mínimo. É o que nós conseguimos ofertar nesse momento, combinado com o setor, é uma boa iniciativa. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Liães. Agora temos o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira dentro do Minuto do Turismo. A Tamara traz para nós uma excelente dica de viagem para Gramado, na Serra Gaúcha. Em agosto, o destaque é o Festival de Cinema e tudo que esta bela região pode oferecer. É isso, Tamara. Boa noite. Boa noite, Zamansky. Boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba. O Festival de Cinema de Gramado traz o glamour de volta à Serra Gaúcha de 13 a 23 de agosto. Mas Gramado vai muito além das telonas. A cidade convida a explorar sua rica gastronomia, com destaque para o tradicional fundi e outras delícias que aquecem a alma nesta época do ano. Para quem busca conforto, a cidade oferece uma vasta gama de opções de hospedagem para todos os bolsos. A dica é: reserve com antecedência para garantir sua experiência completa. Este ano, o festival fará homenagens a grandes nomes do cinema brasileiro, entre eles Marcélia Cartacho com o troféu Oscarito, a produtora Marisa Leão, Eduardo Abelim e o ator Rodrigo Santoro com o Quiquito de Cristal. A programação contará com o lançamento da série brasileira Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minem. O Festival de Cinema de Gramado consolidou a cidade como um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil, gerando imensa reputação e mídia espontânea. Desde 1973, o evento é pioneiro e referência no cinema nacional, distribuindo mais de 1.000 quiquitos e celebrando a produção cinematográfica brasileira, gaúcha e ibero-americana. E lembre-se, o turismo é a arte de colecionar momentos que viram memórias inesquecíveis.
Um excelente fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Guaíba. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana para todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana para todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Você ouviu a pauta da semana. A pauta da semana. Apresentação: Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. No início desta semana, líderes de partidos da esquerda e centro-esquerda se reuniram em Porto Alegre para discutir as eleições do ano que vem. O encontro foi promovido pelo ex-governador Tarso Genro. A ideia é unir forças em torno de um projeto comum para o Rio Grande do Sul. Os participantes afirmaram que a intenção é construir uma frente para fortalecer o campo democrático. Uma das inspirações é a Frente Ampla do Uruguai. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do chamado Núcleo da Trama, que teria como objetivo implantar um golpe de Estado no país em 2022. São as notícias da semana que podem apontar para um novo cenário político. Para debater e refletir sobre estes fatos e mobilizações, vamos conversar em seguida com o ex-governador do estado e ex-ministro Tarso Genro, que é presidente do Instituto Novos Paradigmas. Nesta edição do programa A Pauta da Semana, a Sandra Bittencourt comenta: a União Europeia responde às ameaças de Trump com negociação, alerta de contramedidas e muitos memes. No espaço da jornalista Tamara Costa Pereira, mais informações dentro do Minuto do Turismo. A Tamara fala sobre o mês de agosto, que traz de volta o glamour do Festival de Cinema de Gramado para a Serra Gaúcha. Na matéria do jornalista Eduardo Leães, vamos saber hoje sobre a decisão da Conab de comprar mais de 100 mil toneladas de arroz para apoiar os produtores gaúchos. Nesta semana, alguns fatos tiveram grande repercussão política.
Aqui no estado, líderes de partidos da esquerda e centro-esquerda começaram a se mobilizar em torno da ideia de uma frente ampla, pensando nas próximas eleições. No cenário nacional, podemos destacar a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir a condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe. E ainda temos o tarifaço de Trump contra o Brasil e a tentativa do presidente dos Estados Unidos de interferir nas instituições brasileiras. Para repercutir sobre estes fatos, estamos agora em contato com o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro e presidente do Instituto Novos Paradigmas, Tarso Genro. Boa noite, Tarso. Boa noite e um grande prazer falar com vocês, sinceramente. Tarso, eu gostaria de começar falando sobre como atua o Instituto Novos Paradigmas para conhecimento dos nossos ouvintes e, a partir desta primeira reunião, como está repercutindo dentro dos partidos envolvidos esta ideia de uma frente ampla dentro do campo democrático? Bem, o Instituto Novos Paradigmas é um pequeno think tank regional que tem relações internacionais muito fortes, né? Particularmente com a Espanha, Portugal e com os países aqui do Cone Sul. E, na verdade, ele é uma instituição da sociedade civil. Nós temos participantes no Instituto de vários partidos políticos, pessoas sem partido, academia, cientistas, né, que discutem conosco as grandes questões que afetam a democracia brasileira no contexto global. Esta reunião foi uma reunião, na verdade, preparatória, né, para um conjunto de atividades que vamos fazer no segundo semestre, cujo sentido, né, está exposto na própria convocatória da reunião. Fazer um debate sobre que insumos podemos produzir para os partidos políticos, para os grupos políticos não partidários, para que possamos discutir a eficácia de uma frente política ampla, democrática, aqui no nosso Estado, que tem influência, inclusive, no cenário nacional. Esse o debate que fizemos, teve muito sucesso, teve pessoas de vários partidos políticos, pessoas sem partido, né, lideranças da sociedade civil, da área ambiental também, que discutiram conosco este primeiro momento, né, de constituição de um programa de trabalho para o segundo semestre. Tá, só a ideia desta frente ampla, né, dos partidos mais progressistas, isso pode então reverberar em relação a outros estados e chegar também dentro do contexto nacional para a eleição presidencial em torno do nome do presidente Lula? Olha, esse movimento já existe em diversos estados, né? Feitos não somente pelo Instituto Novos Paradigmas, nós atuamos também bastante lá no Rio de Janeiro, nesse momento, em São Paulo, mas também tem uma relação com a questão presidencial. Por exemplo, nesta reunião, nós não tiramos, evidentemente, nomes de candidatos, nem nomes de partidos que devem formar uma frente, que isso aí deve ser tratado pelas próprias direções dos partidos, mas inspiramos algumas diretrizes para essa movimentação. E uma delas foi que tínhamos um consenso ali entre essas pessoas, originárias de partidos e sem partidos, e que seria muito importante que nos articulássemos nacionalmente para defender o nome do presidente da República, para a sua própria sucessão. Esta movimentação não é uma movimentação que, vamos dizer assim, se articula a partir daqui, mas que manda uma mensagem para esses outros movimentos que estão ocorrendo nacionalmente a partir da sociedade civil e dos próprios partidos políticos. Ela tem essa frente uma inspiração, pelo que eu pesquisei, porque eu ouvi, sobre a frente ampla no Uruguai. Isso é de fato? Perfeitamente. Perfeitamente. Nós temos uma estreita relação com o Uruguai. Nós participamos, inclusive, do lançamento, né, da candidatura do atual presidente uruguaio, ainda quando ele se apresentava dentro do seu partido. Nós fizemos um trabalho na fronteira, juntamente com líderes políticos, né, uruguaios e brasileiros, muito forte ali em Livramento, por exemplo, onde eu tenho uma relação política muito intensa, e apoiamos a eleição do Orsi, né? Então nós temos uma relação com a vice-presidenta, temos uma relação com o chefe da Casa Civil, e eu pessoalmente tenho uma relação com o próprio presidente, que fui até no seu lançamento, quando o Mujica apresentou ele para a sociedade uruguaia como aquele que seria indicado, né, por ele, e depois foi efetivamente pela Frente Ampla. Tarso, na tua opinião, o que pode mudar
avançando agora, o que pode mudar no cenário político nacional a partir do pedido também que ocorreu na última segunda-feira de condenação pela PGR dos envolvidos na trama golpista de 2022. Como é que fica o movimento, o bolsonarismo nesse contexto? Bem, isso aí tem relação também com uma questão geopolítica global, né? É impossível compreender o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento sem remeter para a questão da multipolaridade global hoje e para os interesses dos Estados Unidos no que vai acontecer aqui no Brasil. Interesses relacionados com a condenação ou não do ex-presidente Bolsonaro e interesses relacionados de como eles podem manobrar a sua brutal dívida pública global, né? É necessário salientar, isto é um exemplo importante para a gente compreender o que está acontecendo aqui, que os Estados Unidos hoje são financiados, o Estado americano é financiado principalmente por dois países, pelo Japão e pela China. A China detém 770 bilhões de dólares da dívida pública americana. Ela financia, portanto, hoje o Estado americano. E o Japão tem mais de 1 trilhão de dólares, né, nas mãos dos títulos da dívida pública americana. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento? Eles estão procurando os países que eles julgam que são mais débeis para colocar no seu portfólio de relacionamento financeiro e olham o Brasil, achando que o Brasil é mais débil. E o Brasil, pelo contrário, o Brasil tem uma balança comercial desfavorável com os Estados Unidos, né? Nós compramos deles muito mais do que vendemos. Mas ele vê no Brasil, e esta oportunidade de emitir um julgamento sobre o governo, sobre o processo que está encetado contra o ex-presidente Bolsonaro, e fazendo um enfraquecimento do Brasil nesse contexto. Eles não querem que nós aprofundemos a nossa relação, particularmente com a China, com a África do Sul, com o próprio Japão, porque isso aí tira eles da freguesia, né? Tira esses países da freguesia que eles têm hoje em relação ao financiamento do Estado americano, que está muito endividado, né? Que tem problemas internacionais extremamente graves. Então o presidente Trump olha o Brasil, mira o Brasil e quer enfraquecer o projeto nacional brasileiro para submetê-lo às suas necessidades relacionadas com a sua dívida externa, né? Esquecendo, né, ou mistificando, ou não explicitando isso globalmente, que o Brasil, na verdade, é um país que tem um déficit comercial muito grande com os Estados Unidos. Esse é o jogo que está ocorrendo, e para isso ele mira, né, ele mesmo disse, eu nem conheço o Bolsonaro, ele mira o Supremo Tribunal Federal, que foi o bastião, né, político, jurídico e técnico que brecou o golpe de Estado, que agora vai julgar Bolsonaro. Então, a sua pergunta eu respondo. O julgamento de Bolsonaro ele tem relação com toda essa situação geopolítica nova que ocorre hoje em toda a esfera da política financeira, da política militar, das relações políticas diplomáticas dos Estados Unidos, um país que tem uma economia já decadente, né, porque se desindustrializou nas suas relações com o mundo. Esse é o contexto que a gente pode situar nesse momento, pelo menos, em relação à condenação do Bolsonaro, que certamente vai ocorrer. Em relação a essa interferência, essa questão que me parece, né, pela sua resposta mais política do que econômica, como é que o senhor está vendo a postura do governo Lula em relação a isso? Eu acho que o governo Lula está trabalhando em dois níveis, né? Um nível que é o nível diplomático, né, onde o Estado brasileiro fala com o mundo e coloca, né, processualmente a sua posição nessa relação multipolar que existe hoje no mundo inteiro. Todos os países estão envolvidos nisso. E, de outra parte, uma fala política permanente que o presidente faz para dentro do Brasil, que é ressalvar a tripartição dos poderes, os direitos dos poderes, né, dos três poderes brasileiros funcionarem de maneira independente a essas pressões externas, falando então com o povo brasileiro. Olha, nós temos aqui um programa, nós temos aqui um projeto, estamos aqui em defesa do Brasil. Veja, por exemplo, que os Estados Unidos chegam a interferir na questão do PIX, né? Sim. Que foi uma coisa boa, que foi gestada, inclusive, lá antes do governo Bolsonaro, e que ocorreu dentro do governo Bolsonaro, e que se tornou um patrimônio da estrutura de financiamento, né,
dos custos do financiamento brasileiro. Por quê? Porque essas dívidas do PIX não passam pelos cartões de crédito, que são todos dominados, ou principalmente dominados, pelos Estados Unidos. Este tipo de intervenção é um tipo de intervenção tradicional nos Estados Unidos, é a intervenção colonial imperial, como a gente diz. Faço o que eu quero para as minhas necessidades. Se lixe as instituições internas do país. É por isso que essa pesquisa agora que foi publicada do Quest, por exemplo, mostra que 73% dos brasileiros acham que essa intervenção é indevida e é inaceitável. Trump virando um inimigo comum, né? Nesse momento. Para a gente finalizar, temos um minutinho, Tarso Genro. Como é que as pessoas, a partir de agora, podem acompanhar toda essa mobilização agora, no segundo semestre, a partir desse trabalho feito pelo Instituto Novos Paradigmas? A partir já agora do começo de agosto, nós temos um grande evento aqui, com a presença do professor Luiz Eduardo Soares, que vem a convite do INPE, falar sobre a questão de segurança pública, inclusive sobre essa emenda constitucional que foi recentemente aprovada. E ele vai lançar, inclusive, o seu livro. Nós vamos fazer vamos dizer assim, um evento público, um evento aberto, e vamos, a partir daí, começar a informar com mais detalhes quais são as tarefas e qual é o programa do Instituto Novos Paradigmas durante o segundo semestre. Nós queremos colaborar com os partidos, com a democracia, com a universidade, com as instituições científicas, para que a gente saia desse processo eleitoral que começa, né, a partir de agora, de maneira intensa, já internamente nos partidos, em direção a 2026, para o Brasil estabilizar a sua democracia, o seu respeito aos direitos humanos e para estabilizar o funcionamento pleno dos três poderes da República. Muito bem, foi um prazer ouvi-lo, ex-governador, também ex-ministro e presidente do Instituto Novos Paradigmas, Tarso Genro. Uma boa noite, um bom final de semana. Uma boa noite, um abraço e um bom trabalho para vocês. União Europeia responde às ameaças de Trump com negociação, alerta de contramedidas e muitos memes. Esta é a nossa manchete para o comentário da jornalista Sandra Bittencourt, que circula pela Europa. Vamos então para o momento de reflexão do programa. Sandra. Alô, Zamansky, queridos ouvintes. Converso com vocês direto de Atenas. Nesta semana dividi os dias entre Itália e Grécia. Nos dois países, além da onda de calor extremo que chegou a fechar a Acrópole para visitantes e tem causado incêndios florestais, outro tema quente nas redes é o anúncio do presidente Trump de taxar as exportações da União Europeia e México em 30% a partir de agosto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu rapidamente, sublinhando o empenho do bloco no diálogo, na estabilidade e numa parceria transatlântica construtiva. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, alinhada à ideológica do presidente norte-americano, disse confiar que será possível fazer uma negociação justa. Mas o anúncio provocou indignação na comunidade de todos os países do bloco. Ursula voltou a se pronunciar, dizendo que a prioridade continua a ser encontrar uma solução negociada, mas que a União Europeia está pronta para responder com contramedidas. Ao que parece, as populações de cada país exigem firmeza contra as ameaças. No contexto dessa disputa, os Estados Unidos estão pressionando o bloco europeu para rever a sua regulamentação digital. E mais, querem obter um lugar à mesa nessa suposta revisão das regras para as plataformas. Ou seja, uma manobra para que as grandes empresas tecnológicas possam dar palpite sobre a legislação que regula a sua própria atuação. Sabe aquela história da raposa e do galinheiro? O que parece é que as ações de Washington estão sendo orientadas pelo Vale do Silício. Mas não será fácil que a União Europeia permita a criação de um novo órgão consultivo para a lei dos mercados digitais, e muito menos que dê voz às empresas sujeitas à aplicação do regulamento.
A União Europeia afirmou que não fará quaisquer concessões nas suas regras digitais e tecnológicas no âmbito de quaisquer negociações comerciais com os Estados Unidos. Os europeus deixaram para decidir em agosto, mas alertaram que se a ameaça for cumprida, o comércio entre os blocos e os Estados Unidos pode desaparecer. Enquanto a diplomacia faz ginástica para lidar com as chantagens, a população de todos os países ameaçados tem produzido memes furiosos e em série, especialmente ridicularizando a figura de Trump. O perfil da Casa Branca respondeu como? Com uma imagem produzida por IA com Trump vestido de super-homem. Qual será a criptonita que o mundo vai usar? Talvez um protetor solar. O que vocês acham? Seria cômico se não fosse extremamente perigoso. Oremos. Bom final de semana. Conab anuncia compra de 110 mil toneladas de arroz para apoiar os produtores gaúchos. Mais detalhes na matéria do jornalista Eduardo Leães. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, anunciou a abertura de uma rodada extra de contratos de opção de venda para aquisição de até 110 mil toneladas de arroz da safra 2024-2025 de produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A medida representa um investimento de 150 milhões de reais. A estatal irá adquirir o arroz por um preço 15% acima do valor mínimo. O presidente da Conab, Edgar Preto, detalhou a operação. Nós conseguimos estabelecer com o setor do arroz um diálogo permanente. O governo sempre olha com um olhar muito atencioso os setores produtivos, mas no caso do arroz é ainda mais especial, porque é um produto que faz parte dos hábitos alimentares do povo brasileiro e nós precisamos garantir esse abastecimento do arroz. Então, ano passado já, quando a Conab previa que nós teríamos uma grande safra de arroz no Brasil, prevíamos também um aumento da safra dos nossos vizinhos no Mercosul. A Índia, que é o grande produtor mundial, ficou 2 anos sem exportar, liberou as exportações. Então, o setor de inteligência da Conab, o ano passado, já previu que pós-safra nós teríamos uma depressão nos preços para os produtores. Então, nós lançamos o contrato de opção de venda. Lembram que nós disponibilizamos R$1 bilhão para fazer contrato que é de opção. No momento de efetivar os contratos, que é agora para o mês de agosto, o produtor pode optar. Se o mercado estiver pagando mais, ele vende para o mercado, não precisa ser no contrato da Conab. E foi o que não aconteceu como nós prevíamos. O contrato ofertado ano passado foi uma ótima opção, né? Tanto que o setor, agora no mês de junho, nos fez de novo um pedido para o governo lançar de novo o contrato de opção de venda para a gente poder escoar um pouco mais de produtos. E é o que nós conseguimos. Neste momento, lançando mais uma rodada de contrato de opção de venda. Vamos investir 150 milhões de reais, pretendemos fechar contratos no volume de 110 mil toneladas. Já conseguimos 91 no contrato do ano passado, agora mais 110 nós pretendemos efetivar. E continuamos ainda em diálogo com o setor, vendo a questão orçamentária, se poderemos fazer ainda mais compra esse ano. Queremos ter um estoque mínimo na Conab para ajudar o agricultor nesse momento e assegurar preço para os consumidores no futuro. Quando oscilar preços acima da média nacional em alguma região do Brasil, a Conab, tendo estoque, coloca no mercado e faz o equilíbrio dos preços para os consumidores. Edgar Preto explicou como vai ficar os preços para o produtor. Nós fizemos a opção, o governo, de um modo geral, especialmente no setor Ministério da Fazenda, da gente lançar uma medida que tivesse um alcance o maior possível para mais produtores. Então nós colocamos o preço inicial de R$ 73,00 agora para o mês de agosto, depois R$ 73 com 43 centavos para setembro e também tem opção para outubro. Mas o percentual desse lançamento gira em torno de 15% acima do preço mínimo. É o que nós conseguimos ofertar nesse momento, combinado com o setor, é uma boa iniciativa. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. Agora temos o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira dentro do Minuto do Turismo. A Tamara traz para nós uma excelente dica de viagem para Gramado, na Serra Gaúcha.
Em agosto, o destaque é o Festival de Cinema e tudo que esta bela região pode oferecer. É isso, Tamara. Boa noite. Boa noite, Zamansky. Boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba. O Festival de Cinema de Gramado traz o glamour de volta à Serra Gaúcha de 13 a 23 de agosto. Mas Gramado vai muito além das telonas. A cidade convida a explorar sua rica gastronomia, com destaque para o tradicional fundi e outras delícias que aquecem a alma nesta época do ano. Para quem busca conforto, a cidade oferece uma vasta gama de opções de hospedagem para todos os bolsos. A dica é: reserve com antecedência para garantir sua experiência completa. Este ano, o festival fará homenagens a grandes nomes do cinema brasileiro, entre eles Marcélia Cartacho com o troféu Oscarito, a produtora Marisa Leão, Eduardo Abelim e o ator Rodrigo Santoro com o Quiquito de Cristal. A programação contará com o lançamento da série brasileira Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minem. O Festival de Cinema de Gramado consolidou a cidade como um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil, gerando imensa reputação e mídia espontânea. Desde 1973, o evento é pioneiro e referência no cinema nacional, distribuindo mais de 1.000 quiquitos e celebrando a produção cinematográfica brasileira, gaúcha e ibero-americana. E lembre-se, o turismo é a arte de colecionar momentos que viram memórias inesquecíveis. Um excelente fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Guaíba.